Olá, amados irmãos, quero saudar vocês com a paz do Senhor e desafiar vocês a abrir a Escritura em 1 Timóteo 6, 13 e 14. 1 Timóteo 6, 13 e 14. Diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo conversando, aconselhando seu filho Timóteo, pastor Timóteo, assim: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Verso 14: em guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai amado, obrigado por podermos estar diante do Senhor como igreja, com a palavra de Deus em punho, e que o nosso coração esteja sensível à Tua voz, de ouvir, acatar e obedecer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo então está orientando o seu filho, pastor Timóteo, diante da tarefa ministerial, pastoral, de que o cristianismo ele é autêntico, ele é honesto, ele tem características de caráter aprovado. Deus mostra com a atitude do apóstolo Paulo em colocar, incutir na mente de Timóteo de que Deus é aquele que está presente e deve ser presidente das nossas condutas, da nossa vida, da nossa moral, da nossa ordem, da nossa reverência, da nossa coerência, do nosso respeito, da nossa educação, da nossa decência, sem ter uma vida de brincadeiras com as coisas de Deus. É verdade ou não é de que nós observamos cultos, reuniões com muita insanidade, sem fidelidade, as pessoas brincando nos cultos, fazendo piadinhas, as pessoas agindo de forma sem reverência, sem noção da presença de Deus. Então por isso que o apóstolo Paulo chega para o seu filho Timóteo em 1 Timóteo capítulo 6, verso 13 e 14, e vai dar essas recomendações, essas orientações de como ele deve manter a sua vida de pureza, a sua vida de fidelidade e diante de um Deus presente. Eu não preciso estar no culto para eu ter uma reverência, seja em casa, seja no meu trabalho, seja na faculdade, aonde eu estiver, Deus está presente. E o meu dia a dia, a cada batida de relógio, eu tenho essa consciência da presença de Deus, e por isso eu devo ter essa atitude cristã com autenticidade. É muito triste ver as pessoas agindo como se Deus não fizesse parte da sua vida. Não há reverência, há agitações, há contendas, desordens, indecências, com falta de educação bíblica, teológica, mundana nos mundos. Agora, quando nós estamos, como hoje, nesse culto, à distância, online, a minha atitude no lar deve ser também de parar, observar e cultuar a Deus. Devemos buscá-lo com esse temor. Por isso então o apóstolo Paulo chega no verso 13, que nós já lemos, e usa a palavra com tanto amor, com tanto respeito, dizendo: exorto-te
Timóteo perante Deus. Ele está conosco, ele é presente. E ele fala isso criando um gesto de reverência. Deus está no tempo, Deus está na sua vida, Deus está com você, Timóteo. E dá essa ordem tão extrema importância de que Deus também está contigo, que preserva a vida de todas as coisas, mas ele também diz, e perante Cristo Jesus. Ele dá uma outra ênfase. Nós estamos perante Deus, nós estamos perante Cristo, e o próprio Espírito habita dentro de você. E com essa reverência de extrema importância, ele dá uma ordem também de extrema importância. Observe o verso 14 que diz assim: Timóteo, em que guarde o mandamento, a tradução aqui é o mandato, a ordem de Deus, imaculado e irrepreensível, sendo puro e fiel. Qual é o mandato? Ele dá essas orientações de como um pai orienta o seu filho, dá essas orientações de como deve ser esse cristão autêntico, e isso deve ser uma recomendação a estudar a palavra, a ministrar a palavra, em proteger a palavra com toda a sua pureza, reverência, fidelidade, de algo que é justo, de algo que é imaculado, irrepreensível. Como nós poderíamos ver um ministro ou um cristão servindo a Deus, pronunciando a palavra de Deus, sendo imundo, impuro e infiel? Não tem uma coerência. Esse comando que nós encontramos aqui na Escritura, de um Deus que é o nosso general, dando ordens, recomendações para que os seus soldados sejam diligentes, é exatamente isso que Paulo está fazendo com Timóteo. O que é gostoso do texto é que muitas vezes a gente acha que palavras como essa, de quem vai ministrar, deve ser somente aquele cristão que fez uma faculdade, um curso teológico, que é um pastor, um doutor em teologia. Mas o que nós encontramos no texto é muito claro de que é para todos os crentes entenderem, viverem e agirem assim. Porque são ordens e doutrinas simples, fáceis de obedecer, e que devem ser obedecidos. Nós vamos então aprender nessa oportunidade 3 estímulos aos cristãos autênticos. 3 estímulos ao cristão que é puro e fiel a Deus. O primeiro está substanciado no verso 13, parte A, onde Paulo deixou muito claro para o seu filho Timóteo de que Deus é o nosso preservador. Deus é o nosso preservador. Encontramos no verso 13 dizendo assim: exorto perante Deus, essa reverência, mas esse Deus que preserva a vida de todas as coisas. Ele dá a vida, Ele cuida da vida. Só que nós temos que lembrar também, Timóteo, todos nós, de que Deus também ceifa as vidas. Então, Timóteo, quando você estiver diante dos perigos, diante de reis, de autoridades, diante de opositores e perseguidores da igreja, Timóteo, não tenha medo.
Timóteo era um jovem pastor medroso, acatado. E Paulo chega para nós, como igreja, e fala: você deve servir a Deus com essa reverência de que Ele está presente, com uma vida pura e fiel. Só que não se esqueça do primeiro encorajamento que Paulo dá para Timóteo, esse primeiro estímulo: Deus é o nosso preservador. Você pode enfrentar os leões, você pode enfrentar qualquer tipo de inimigo. É Deus que dá a vida, que mantém a vida e que pode tirar a vida. Timóteo, ao ouvir essas palavras, assim como nós, devemos nos sentir acolhidos por Deus, protegidos por Deus, encorajados por Ele, de enfrentar e defender a fé, a Escritura, esse mandato, essa ordem. Nós estamos diante de um Deus que tem toda a autoridade e que dá a iniciativa para como nos comportar num mundo tão difícil, mas com tanta convicção. O nosso coração ouve esse comando de que Deus está no controle. Nós temos agora o segundo estímulo aos cristãos autênticos. O primeiro é de que Deus é o nosso preservador, cuidador, é o nosso pastor. E agora nós encontramos no verso 13, ainda, parte B, de que Jesus é o nosso Rei. Timóteo, você deve manter a sua pureza. Timóteo, você deve manter a sua fidelidade no seu ministério, na sua vida cristã, na sua família, com toda essa reverência de que Deus está com você. Lembre que Ele é o preservador, é aquele que vai estar com e fazer com Ele. Só que agora Ele é também o seu Rei. Isso muda totalmente a nossa visão ministerial, a nossa convicção diante das adversidades, porque Paulo agora vai estimular esse cristão autêntico chamado Timóteo, lembrando que ele tem um rei. E diz assim então o verso 13, parte B: aquele que preserva a vida de todas as coisas. E agora diz assim: e perante Cristo Jesus, que está presente na sua vida, que diante de Pôncio Pilatos fez uma boa confissão. Qual foi a boa confissão que Paulo está lembrando Timóteo de recordar esse testemunho que Jesus fez, mostrando que Ele é Rei? Quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, Pilatos questionou dizendo: quem você é? E Jesus diz com as suas palavras de que Ele é Filho de Deus, de que Ele é aquele que é Rei, que veio para governar. Ele diz: o meu reino não é deste mundo. E nós, como filhos de Deus, temos que lembrar que o nosso reino não é esse mundo. E que o nosso rei diz: o meu reino não é deste mundo, e eu sou rei para dar testemunho da verdade. É verdade que nós estamos vivendo aqui e existem outros reis. Por exemplo, Satanás é um outro rei. A carne é um outro rei. O mundo é um outro rei. E nós temos que, diante de
nosso Rei Jesus, avaliarmos como Timóteo fez. Eu não posso temer a nada, porque Deus é que preserva tudo, mas agora eu tenho que lembrar que eu tenho um rei que está no alto comando e que eu devo obedecer a ele e não outros reis. Porque Timóteo também tinha que lutar com a sua carne, de seguir esse rei falso, de ter uma vida de vícios, de ter uma vida de imoralidade, uma vida de idolatrias, uma vida de discussões, de contendas. Então Paulo fala a Timóteo: não obedeça ao rei falso chamado carne, não obedeça ao rei falso chamado diabo, aquele que faz com que nós tenhamos uma vida de mentiras, de zombaria de pessoas, de guardarmos rancor de pessoas, de ódio no coração por coisas e pessoas. Só que Timóteo, além de você não obedecer o rei falso chamado carne e diabo, não siga também um outro rei chamado mundo, em que diz pode fazer tudo, que não tem problema, e ter uma vida no mundanismo, de comprar coisas que você não precisa, de usar e fazer aquilo que estão fazendo. Por isso nós estamos falando aqui de primeira e agora segundo estímulo de um cristão autêntico. Ele não se deixa levar por esses falsos reis. A forma como o apóstolo Paulo chega para Timóteo, dizendo: você agora é um pastor, você é um cristão, deve viver uma vida de pureza e fidelidade, lembrando que Deus está presente, Cristo também, o Espírito Santo, e ele encoraja, dizendo: você tem um preservador, não tenha medo do que você tiver que enfrentar, mas você também agora tem um rei, e é a ele que deve se submeter. E nós agora encontramos no verso 14 o quarto estímulo ao cristão autêntico, que diz assim: e que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível. Aqui nós temos então o carro-chefe da mensagem de Paulo para Timóteo e todos nós, de se tornar puro e fiel, irrepreensível e imaculado. Nesse mandato eu encorajo você, lembrando do verso 14, que diz agora assim: até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é essa manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo? Paulo fala aqui: o terceiro estímulo ao cristão autêntico é de que Jesus está voltando. Deus está voltando. Nós sabemos que o apóstolo Paulo diz nas suas palavras de que no período em que ele viveu, ele já aguardava a bendita esperança, a volta do Senhor Jesus. Os nossos dias são difíceis, dá para ver claramente que Jesus está voltando, não dá mais para viver nesse mundo da forma como está. E aí Paulo desafia cada um de nós: avalie a sua vida antes da sua volta. Imagine que você está sentado num tribunal. Antecipe a sua vida antes que Jesus volte. Se nós não estamos servindo a reis falsos como o diabo, a carne e o mundo, quando ele se manifestar, a Bíblia diz que ele vai julgar o seu povo e o mundo. Por isso que eu devo ser fiel, puro. Infelizmente as pessoas estão ouvindo essas palavras e as suas vidas não mudam. Passa ano, sai ano, entram no culto, saem do culto. Assim como foi nos dias de Noé e tantos outros ministros, profetas, servos de Deus, as pessoas estão brincando de ser crente. Quando nós oramos hoje aqui, antes de começar o culto, nós falamos: Deus, fale ao nosso coração, que a tua palavra tem autoridade na minha vida.
o Senhor está voltando e vai julgar. Por que não se antecipar? De pegar o nosso coração e ver se ele está pronto, preparado, avaliando ele diante da Escritura, como nós estamos fazendo agora. Qual é o rei que eu tenho servido? Como têm sido as minhas palavras, as minhas atitudes, as minhas ações, os meus pensamentos? Você serve esse reino? Você serve ou não? Eu contribuo com esse reino ou não? Será que eu tremo? Será que eu vibro? Será que quando eu ouço a palavra de Deus, a tarefa que eu devo fazer, o meu coração arde e obedece? Ou a minha vida é apagada, a minha vida é um deserto, eu não estou mais preocupado com a igreja, em servir a igreja, em se preocupar com os meus irmãos, em fazer a obra missionária? Será que eu tenho sido um cristão autêntico? Será que esses 3 estímulos é suficiente para mim? Claro que é. Eu saber que eu tenho um Deus que é preservador da vida e que eu devo enfrentar sem temer, e que eu devo obedecer e servi-lo porque Ele é Rei, e como nós vimos agora, Ele está voltando, e que possamos chegar diante dEle e termos um dia galardão para receber. Eu, como membro de uma família, membro em alguma empresa, trabalhando como membro da igreja, como está a minha vida? Nós chegamos diante do final do nosso sermão sendo desafiados a essa ordem, a esse mandato de termos uma vida pura e irrepreensível, lembrando desses 3 estímulos. E é por isso que nós queremos ouvir mais, aprender mais, se preparar mais, para obedecer mais. Vamos orar. Pai amado, obrigado por podermos contemplar a beleza da Tua palavra, da Tua santidade, da Tua majestade, da Tua presença, que é constante. O Teu Evangelho, o cristianismo puro, imaculado, é esse. É um Evangelho que desafia o nosso coração a termos uma vida em rendição, uma vida que tem amor, prazer em servir, seja em qualquer situação. E que possamos, ó Deus, orar pela igreja brasileira, pela igreja espalhada nesse mundo, diante de tantos conflitos, de tanta miséria, de tanta doença, mas olhar para o nosso coração, que tem a pior doença, que é o pecado, e nos render em crer, em obedecer e viver para o Senhor. Ó Deus, sabemos que é Maranata, vem Jesus, o Senhor está próximo, e que nós possamos, como diz a Tua palavra, apressar a Tua vinda, aguardar a Sua vinda, esperar a Sua vinda. E nós oramos então no nome de Jesus. Amém. Sai da mesa tão farta, pra janela vai olhar. Bem ali, bem perto da casa, há um campo pra ceifar. Está branco como a neve, e os ceifeiros onde estão? Ouço a voz do Pai eterno, convidando a trabalhar. A casa está cheia,
e o campo vazio. E quem irá por mim a trabalhar? Parecem que os meus filhos querem só comer, mas não há ninguém que quer trabalhar. Sai da mesa tão farta, pra janela vai olhar. Bem ali, bem perto da casa, tem um campo pra trabalhar. Está branco como a neve, e os ceifeiros onde estão? Ouço a voz do Pai eterno convidando a trabalhar. A casa está cheia, mas o campo está vazio. E quem irá por mim a trabalhar? Parecem que os meus querem só comer, mas não há ninguém que quer trabalhar. Não há ninguém que quer trabalhar.